Fala pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos, lição de hoje, lição número 43. Antes de falar, escute tudo que tem para ser escutado. Vou contar uma história pessoal que ilustra um pouco a lição de hoje. Faz um bom tempo, a gente deve fazer mais de 10 anos, existe ainda essa empresa, era uma empresa que fornecia serviços de verificação e auditoria de dados de conta telefônica para empresas. Então as empresas contratavam essa empresa para ver se estava tudo certo no que elas estavam gastando com os planos de telefonia fixo, móvel, internet. Empresas grandes, imagina que empresas grandes gastam fortunas, com esse tipo de serviço. Então essa empresa, de modo automatizado, com software, via se estava tudo certinho. E essa empresa, visto que estava indo bem e crescendo, decidiu montar uma segunda empresa para fazer a mesma coisa, mas para pessoa física. E aí eles começaram a montar a equipe e eles precisavam de uma pessoa para tocar o projeto. E aí um conhecido meu, que conhecia um dos gerentes, dos diretores lá, me indicou. Falou, conheço o Daniel, é um cara que gosta de tecnologia, talvez pode ser uma pessoa que tem o perfil. Me chamaram para conversar, acho que eu fiz 2 ou 3 reuniões com 2 ou 3 sócios, pessoas todos muito inteligentes, pessoas bem capacitadas. E aí, inclusive, um dos sócios, todos os sócios eram muito bons, um dos sócios, na época, era presidente do Grupo Pão de Açúcar. Então, um grupo enorme, uma pessoa bem influente. Aí, a última reunião era com ele, acho que ele era quem iria bater o martelo. Imagino que até lá eu tinha passado, senão não teria outra reunião. E aí, cheguei no escritório, Ronaldo Iabudi, se eu não me engano o nome dele. Cheguei no escritório, começamos a conversar, ele explicou o projeto, contei um pouco de mim. E aí, a hora que avançamos mais para a discussão prática da coisa, ele perguntou, falou, Daniel, você tem interesse? Se sim, em que condições, como que você vê? E aí, o que eu falei foi, na época, os outros negócios que eu tinha estavam indo relativamente bem, então estava um pouco arrogante, acho que é arrogante demais. E aí eu falei, olha, tenho interesse, mas para eu tocar esse projeto, eu precisaria ter 50% dele. 50% de cotas teriam que ser minhas, senão não tenho interesse. Depois disso ele perguntou mais algumas coisas, e eu fui categórico, não coloquei nem margem para negociação. Aí ele colocou mais algumas coisas, depois me encerrou, falou, bom, caso positivo a gente volta com você. Nunca mais me contataram, acho que acabaram decidindo por outra pessoa. E depois de algum tempo, o que eu pensei foi que, quando eu falei e bati o pé nos 50%, menos que isso não me interessaria, eu sequer sabia quanto que eles iam investir nessa nova empresa. Vamos supor que o plano deles era começar a empresa com um investimento de 5 milhões de reais. O que não é de se excluir, porque outra empresa era gente grande, os sócios, eram, como eu falei, pessoas há bastante tempo no mercado. Se eles fossem colocar uma quantia significativa, esse projeto poderia crescer muito rapidamente, ele já começaria grande, bem estruturado. Então, nesse caso, ter uma cota menor, 10%, 15%, 20%, já poderia valer a pena. Então, uma coisa é ter 50% num projeto pequeno, outra coisa é você ter 10, 15, 20% de um projeto grande. Ou seja, eu falei, manifestei ali a minha posição, antes de ter escutado tudo que eu tinha para escutar. O mínimo que eu deveria ter feito ali era ter falado, olha, Ronaldo, tem algumas dúvidas antes até de poder me manifestar. Exemplo, como vai ser a estrutura dessa empresa, qual vai ser o investimento, qual vai ser o capital social inicial, qual que é o plano de crescimento. Então tinha muita informação ainda para escutar, eu precisava escutar muita coisa antes de poder me manifestar com propriedade, com assertividade. E é justamente esse o ponto dessa lição. Em várias situações, vou dar 3 exemplos aqui, negociações como essa que eu descrevi, e pode ser uma negociação de trabalho, mas pode ser uma negociação de compra e venda também, qualquer tipo de negociação, em reuniões de trabalho e também em relacionamentos, uma discussão pode ser relacionamento pessoal, amigos, parentes, relacionamento amoroso, com marido, esposa. Em todas as situações, vai ser muito melhor para você, muito benéfico, você primeiro escutar tudo que tem para ser escutado, para depois você falar. Então, numa negociação, tire todos os fatos que você puder, deixe a outra parte falar tudo da parte dela, e aí sim depois você se manifesta. Numa reunião de trabalho, escute todo mundo, deixe que todo mundo fale,
E por último, você se pronuncia. A mesma coisa como eu falei, numa discussão, numa conversa de relacionamento. Deixe que a outra parte explane, né, exponha tudo que ela tem para explicar, para falar, e depois você se manifesta. Por quê? Tem inúmeros benefícios de você usar essa estratégia. Primeiro, ao fazer isso, a hora que você for falar, você já está com todos os fatos em mãos. E ter os fatos é essencial para você poder, né, ter a decisão mais correta ou falar com mais propriedade. Né? Como no meu exemplo, eu não tinha os fatos, pode ser que eu tenha feito uma enorme besteira, porque eu não sabia ainda, né, o investimento que eles iam fazer, então não era o momento certo para eu falar. Segundo ponto, você evita de falar muita besteira desse jeito, porque pode ser que se você comece falando, você vai falar alguma coisa que um dos outros que está presente, né, a hora que ele for falar, ele vai mostrar que não faz sentido, ou que essa informação que você tem já não é mais válida, é obsoleta, mudou. Então, você escutando, às vezes você evita de falar besteira, né, e de passar vergonha. Terceiro benefício, como eu falei, você vai ser muito mais assertivo. Se você escutar o que as outras pessoas estão falando, qual a perspectiva deles, o que eles estão buscando, você vai conseguir direcionar as suas palavras, o seu posicionamento, de modo a estar em sintonia, né, estar muito mais alinhado com o que as outras partes estão buscando e, portanto, você aumenta a chance de chegar a um resultado favorável para todo mundo. Por fim, você, ao ser o último a se pronunciar, você vai ficar no controle da situação, ou mais do que você ficaria se você fosse o primeiro. Por quê? Uma vez que você já escutou todo mundo, ouviu os fatos, ouviu a parte de todos, você pode optar o que você vai falar, se você vai direcionar a conversa para direção A, para direção B, ou sequer, você pode até optar por sequer falar alguma coisa. Você pode optar que, diante desse contexto, é melhor encerrar por ali, né? Ou postergar aquela discussão até que você consiga mais informações ou que você fale com terceiros. Então você fica no controle de como é que você vai conduzir a questão. Portanto, só benefícios nessas situações, né? Reuniões, negociações, conversas. Escute primeiro tudo que tem para ser escutado e depois você fala.